Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir imediatamente a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Confesso que vai ser a terceira ou a quarta vez na minha vida que eu prego sem segurar um microfone. Parece que as mãos ficam... ter essa liberdade das mãos é uma coisa realmente nova para mim, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso de número 13. Creio que todos já localizaram o texto. Diz assim a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram a Jesus. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos,
Saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e levaram a perseguição, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, podem sentar. Um dos maiores estadistas do século XX foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, chamado Winston Churchill. Dentre todas as qualidades de Churchill, uma das qualidades que mais se destacavam era a sua incrível capacidade de discursar, de falar em público. E Winston Churchill, literalmente, usou as palavras na guerra. Durante a guerra, e durante toda a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill ia para a rádio e, por meio dos seus discursos, por meio da sua palavra, ele engajava, ele encorajava as tropas do Império Britânico para que perseverassem diante de um inimigo mais forte. Eu trouxe aqui um pedaço, um trecho, do mais famoso discurso de Churchill, que foi proferido no início da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939, que diz assim: mesmo que grandes porções da Europa e muitos países antigos e famosos tenham caído ou venham cair nas garras da Gestapo e de todo o odioso aparato do governo nazista, nós não vamos titubear ou falhar. Nós iremos até o fim. Nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares e oceanos, nós lutaremos com confiança crescente nos céus, nós defenderemos a nossa ilha, seja qual for o custo. Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas colinas. Nós nunca nos renderemos. E mesmo se essa ilha, ou grande parte dela, seja ocupada ou fique sem alimentos, o que em nenhum momento eu acredito que aconteça, então nosso império de além-mar, armado e protegido pela frota britânica, vai levar a luta adiante, até que no tempo aprazado por Deus, o novo mundo, com toda a sua riqueza e poderio, se lance em guerra para resgatar e libertar o velho mundo. Então, por meio do seu discurso, Churchill mobiliza
toda uma nação mais fraca militarmente, contra um império, contra todo o regime nazista. Inclusive, muitos de vocês devem ter visto aquele filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, o Feiticeiro, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Lá no início do filme, aquele bombardeio que registra o filme, aquele bombardeio ocorreu de verdade. As tropas alemãs, a frota alemã, ela bombardeia Londres. E as pessoas têm que se abrigar embaixo das suas casas, em abrigos subterrâneos. As crianças são enviadas para o interior. Tudo isso aconteceu de fato. Mas uma coisa impressionante é que Winston Churchill, ele não apenas mobiliza a nação, mas ele consegue juntar numa mesa tanto o presidente dos Estados Unidos quanto o presidente da União Soviética, e juntos eles mobilizam e fazem guerra e se tornam vencedores contra os nazistas. E por que eu digo isso? Cerca de 25% do livro de Atos dos Apóstolos, ele se ocupa do registro de sermões. 1/4 do livro de Atos dos Apóstolos são registros de sermões. Sermões dos apóstolos, sermões de Estevão, sermões de tantos daqueles que foram arautos do Evangelho no início da igreja primitiva. Esses sermões, eles proclamam uma vitória, um rei vitorioso, e eles convocam os seus ouvintes a lutarem com ele e por ele contra os poderes malignos deste mundo de trevas. No texto que nós lemos, nós vemos um desses sermões. E assim como os discursos de Churchill, eles confrontaram o poder alemão e motivaram os ingleses a lutarem, os sermões em Atos ocupam um papel muito semelhante. Neste texto aqui em Atos 13, nós vamos ter o registro do primeiro e mais longo sermão do apóstolo Paulo. E o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai confrontar os poderes deste mundo, tanto o poder político quanto o poder religioso. Ele vai convocar ao arrependimento aqueles que ouvem o seu sermão e vai encorajar também os seus ouvintes a perseverarem em meio à sua jornada de fé. E por fim, aqui no texto, nós vamos ver os resultados da ação de Deus por meio do sermão do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos fazer aqui esta manhã. Antes de mais nada, é importante nós situarmos esse texto. Onde estamos, quando estamos e aquilo que está acontecendo na passagem. A Bíblia vai nos mostrar, lá no início do capítulo 13, que Paulo, Barnabé e mais outros líderes da igreja primitiva estavam lá na cidade de Antioquia da Síria, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor e jejuando. E a Bíblia diz que Deus, no meio desta reunião de liderança da igreja, fala com a liderança para que os separassem Barnabé e a Saulo, ou a Paulo, para a obra que Deus tinha designado a eles. A Bíblia nos diz que essa liderança, orando, jejuando e impondo as mãos sobre eles, despedem eles para a missão de evangelização e de missões. Este ano é mais ou menos ano 46 depois de Cristo. Aqui nós vamos ver a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O livro de Atos relata 4 viagens de Paulo. 3 viagens em missão e uma viagem como prisioneiro até a cidade de Roma. Aqui nós temos o registro da primeira viagem. E logo no verso 4 do capítulo 13, Paulo e Barnabé chegam à ilha de Chipre, onde eles sofrem perseguição. A Bíblia nos fala que eles evangelizam a ilha de Chipre de ponta a ponta. E nessa ilha, um gentil da Gema, talvez o primeiro gentil da Gema, que não tinha contato com a fé judaica, diferente de Cornélio, que já conhecia, que já tinha contato. Nessa ilha, talvez o primeiro gentil da Gema é convertido. Nós estamos aqui num ponto chave no livro de Atos. A Bíblia nos fala, já no início do livro,
o cronograma, as ordens de Jesus para a igreja, que é que o evangelho fosse pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse ponto, Jerusalém, Judéia e Samaria já tinham ouvido a palavra do Senhor. E está num ponto de expansão, de transição entre uma fé predominantemente composta por judeus para uma igreja de fato católica, universal, já também congregando gentios. Esse ponto é um ponto chave no livro de Atos. Paulo aqui está seguindo o roteiro de Jesus, e nesse momento, na ilha de Chipre, ele enfrenta a oposição de um judeu que praticava artes mágicas, chamado Elimas. Sérgio Paulo é convertido ao evangelho, e logo após isso, no texto que nós lemos hoje, a partir do verso 13, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, também aqui acompanhado por João Marcos, eles navegam de Pafos, lá na ilha de Chipre, para Perge da Panfilha. Perge fica situada no litoral da Turquia, mais ou menos cerca de 250 quilômetros. Então, após evangelizarem a ilha de Chipre, eu estou apenas situando vocês, após evangelizarem a ilha de Chipre, Paulo e Barnabé, então, embarcam em um navio e se deslocam até Perge da Panfilha, na atual Turquia. Esse trajeto, como eu disse, possuía cerca de 250 quilômetros. Não era um trajeto fácil, porque a embarcação da época não é a mesma de hoje. Nós sabemos que as viagens elas eram repletas de perigos, de turbulências. Então eles chegam a Perge da Panfilha, e dali a intenção de Paulo era atingir a cidade de Antioquia, não mais Antioquia da Síria, de onde eles foram enviados, mas Antioquia da Psídia, uma cidade que ficava mais ou menos 125 quilômetros de onde eles atracaram o porto. 125 quilômetros ainda havia de distância, era um caminho montanhoso, aproximadamente 1.200 quilômetros, não, 1.200 metros de altitude, uma estrada conhecida pela travessia difícil, repleta de ladrões, e provavelmente por causa dessa dificuldade, ou antevendo a dificuldade que aguardava Paulo e Barnabé, a Bíblia vai dizer no verso 13 que João Marcos deixa Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém, prevendo que seria uma estrada difícil, prevendo que seria um momento complicado. Inclusive, Paulo resiste em levar Barnabé na sua segunda viagem missionária, porque ele havia abandonado a comitiva. João Marcos retorna para Jerusalém e Paulo e Barnabé chegam aqui a Antioquia da Síria. Então, no texto que nós lemos, a partir do verso 14, da segunda metade do verso 14, ele é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, ele vai da segunda metade do verso 14 até o verso 16, e vai registrar a oportunidade dada a Barnabé e a Paulo. O segundo bloco, ele se inicia a partir do verso de número 17 e vai até o versículo 41, onde nós teremos o registro desse primeiro sermão de Paulo. E o terceiro e último bloco inicia a partir do verso 42 e vai até o fim do capítulo, onde o autor, Lucas, registra os resultados desse sermão de Paulo. Então, são esses 3 grandes blocos que dividem esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. No primeiro momento, a Bíblia vai dizer, verso de número 14, na segunda metade, que num sábado, Paulo e Barnabé entram numa sinagoga e se assentam na sinagoga. É interessante isso porque Paulo inicia o seu ministério naquela cidade em uma sinagoga. E isso, se você for um leitor atento do Novo Testamento, você conseguirá notar que em todas as cidades que Paulo prega,
Paulo sempre inicia o seu ministério na sinagoga. Foi a mesma coisa na ilha de Chipre e é a mesma coisa em todas as outras cidades. Paulo sempre se dirige à sinagoga, via de regra é rejeitado pelos judeus e depois se volta para pregar aos gentios. Esse é um padrão repetido ao longo de todo o livro de Atos. Então Paulo chega na sinagoga. Por que a sinagoga? Porque a sinagoga é um ponto de contato. Um ponto de contato cultural com a mensagem que ele tinha para pregar. O cristianismo aqui não é apresentado como uma ruptura do Antigo Testamento, muito pelo contrário, é o cumprimento daquilo que estava prometido no Antigo Testamento. Existe uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Uma das coisas mais tristes que nós podemos ouvir na igreja e eu já ouvi muito esse tipo de sermão, é a ideia de duas personalidades de Deus. Um Deus antes do Antigo Testamento irado e um Deus após o Antigo Testamento bondoso. A verdade é que lei e graça, ira e misericórdia estão presentes em ambos os testamentos. E há uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. E é por causa deste ponto de contato cultural que Paulo se dirige imediatamente à sinagoga no sábado. E na sinagoga, nós vamos ver aqui no texto bíblico, já no verso 16, ela tinha 3 grupos de pessoas. Não apenas no verso 16 nos dá essa pista. Mas haviam lá judeus, prosélitos. Que eram prosélitos? Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. E também outras pessoas que Paulo aqui classifica como tementes a Deus. Então, na sinagoga não havia apenas judeus, havia uma diversidade de culturas, de povos, gentios que temiam a Deus, prosélitos e judeus. E é nesse ponto que Paulo inicia o seu ministério na cidade de Antioquia. A Bíblia nos diz aqui no verso 15, que depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandam dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. O sermão de Paulo começa exatamente nesse ponto, porque a sinagoga era um ponto não apenas de contato cultural, mas Paulo sabia que era um local onde ele teria a oportunidade de falar e de se manifestar, e é por isso que estrategicamente sempre é o local de início do ministério de Paulo. E aqui nesses breves versículos, nós já tiramos algumas lições para nós. Em primeiro lugar, missões e evangelização são feitas com obediência e com perseverança. Isso não está no texto, mas é aquilo que o Catecismo de Westminster vai dizer que é aquilo que pode ser lógico e claramente deduzido do texto. Nós sabemos que o caminho é difícil, tão difícil que João Marcos abandonou a comitiva, prevendo as dificuldades do caminho. Eles passaram por uma viagem complicada de 250 quilômetros da ilha até o continente. Eles tiveram que se deslocar numa época em que não havia veículo motorizado, aproximadamente 125 quilômetros por um caminho montanhoso, difícil, repleto de ladrões. E tudo isso ocorreu antes do início do ministério de Paulo aqui nessa cidade. Paulo sabia a ordem de Cristo, que era que o evangelho fosse pregado em todos os cantos. E obedecendo essa ordem, tendo sido chamado por Deus, ele e Barnabé obedecem e enfrentam todas as oposições que se apresentam no meio do caminho. Missões são feitas com obediência e perseverança, mas também com inteligência. Deus nos deu um cérebro, irmãos. E não é à toa que Paulo tinha uma estratégia. A abordagem de Paulo era pensada, sempre iniciava na sinagoga, sempre num ponto de contato, privilegiando cidades maiores que pudessem ser um centro de difusão do evangelho para toda uma região. Ou seja, Paulo não ia de qualquer jeito, Paulo tinha uma estratégia, Paulo tinha algo pensado, Paulo trabalhava de uma forma programada.
E é isso que o texto bíblico nos mostra. E mais do que isso, missões e evangelismo, e aqui evangelismo é uma ordenança que todo verdadeiro cristão recebeu do Senhor Jesus, ela é feita em cada oportunidade dada. Percebam que o texto bíblico vai dizer que no verso de número 15, que quando Paulo e Barnabé estavam na sinagoga num dia de sábado, os chefes da sinagoga se dirigem a ele e dizem: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo e Barnabé aqui aproveitam a oportunidade que é dada a eles. Eu posso imaginar como foi a cena. Eu imagino que Paulo de pronto se colocou de pé e disse: eu tenho uma palavra de consolo. Eu tenho algo a dizer para este povo. Nós temos, meus irmãos, a palavra mais poderosa do mundo. Nós temos a palavra que dá esperança aos desesperançados. Nós temos a palavra que dá sentido à vida. Nós temos a palavra que é capaz de trazer esperança ao desesperançado. Paulo e Barnabé, sabendo disso, eles falam. E aqui a lição que eu tiro, antes de entrar no segundo bloco deste texto, é que quando a oportunidade aparecer, meu irmão, fale. Quando a oportunidade de testificar de Jesus aparecer, assim como Paulo e Barnabé, você também precisa aproveitar essa oportunidade e falar para a glória de Deus. Não precisa ser um sermão igual Paulo. As oportunidades são diversas. Na empresa, na escola, nos seus vizinhos. São diversas oportunidades. Ainda que seja 30 segundos de oportunidade. Aproveite as oportunidades. Peça a Deus coragem e graça para que você possa ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Nós não conseguimos medir o resultado daquilo que nós fazemos. Vou contar uma breve história pessoal para vocês. Durante a faculdade de Direito, eu tinha alguns 3 ou 4 colegas que eram mais próximos. Todo mundo tem, a gente acaba se aproximando mais de algumas pessoas. E nós sempre passávamos o intervalo, o famoso recreio, juntos, conversando. E aos poucos eu fui introduzindo algumas coisas acerca do cristianismo, da palavra de Deus. No final da faculdade, a maioria deles, e esse grupo pequeno me acompanhou durante os 5 anos, eu já estava falando com eles de doutrinas cristãs como justificação pela fé, a pecaminosidade do ser humano. Tudo isso foi construído muito aos pouquinhos, com pequenas intercessões minhas, pequenas participações. No final eu aproveitei, como Paulo fez, uma oportunidade que foi dada, que todos eles estavam estudando inglês, e nós já estávamos falando da Bíblia, de algumas questões, e eu presenteei cada um deles com uma Bíblia bilíngue, português e inglês, para auxiliar eles no ensino do inglês. E cerca de uns 2 anos e meio atrás, eu recebo um e-mail em casa. Estava em casa, vi que entrou um e-mail na minha caixa, vou abrir, e era de um colega meu da faculdade. Provavelmente, acredito que a Natália deveria conhecer, porque a Natália fez boa parte das disciplinas comigo na faculdade, chamado William Bagatini. Ele me manda um e-mail, e no e-mail uma foto, a foto do batismo em águas dele. E ele me disse: irmão Isaac, agora nós somos irmãos em Cristo. Me mandou a foto dele sendo batizado no templo sede da Assembleia de Deus de Canoas, lá no Matias Velho, e agora me chamando de irmão. Nós não conseguimos prever, e ele disse naquele e-mail que aquelas pequenas falas minhas foram a semente que provocou um incômodo dele, até ele encontrar alívio e satisfação em Cristo. Então aproveite as oportunidades, assim como Paulo e Barnabé. Em segundo lugar, nós temos o sermão propriamente dito, versos 17 a 41. Esse, como eu disse, é o primeiro e o mais longo sermão de Paulo. Para um leitor mais atento, vai perceber que este sermão tem basicamente
a mesma estrutura do sermão pregado por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É praticamente igual. Até o texto de Salmo que Paulo cita inicialmente é o mesmo que Pedro cita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu aprendo com isso que nós que fomos chamados para testificar, para pregar o Evangelho, nós não estamos participando de um concurso de originalidade. Aqui não ganha quem tira um coelho da cartola. A mensagem é a mesma, a pregação é a mesma. Toda a mensagem aponta para o Senhor Jesus, para a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e como isso muda a história da humanidade. Há uma semelhança muito grande também com o sermão de Estevão, embora menos do que com o sermão de Pedro. E Paulo, nós sabemos, foi testemunha da morte de Estevão. Provavelmente ouviu também o sermão pregado por Estevão. E Paulo aqui, ele divide o sermão dele em 3 blocos. O primeiro bloco, que é do verso 16 a 25, ele vai falar sobre os preparativos para a vinda do rei. Eu chamei aqui de o rei anunciado. O segundo bloco, do verso 26 a 37, vai tratar do triunfo desse rei. E por fim, ele acaba o sermão falando sobre a oferta e a advertência desse rei. Verso 38 a 42. Percebam que quando Paulo inicia o sermão dele, e esse sermão é iniciado no verso de número 16, Paulo aqui começa, eu não vou expor versículo por versículo porque o tempo não nos permite. Paulo aqui começa fazendo um breve recorte, um breve panorama da história do povo judeu. E aqui, irmãos, tem algo que eu quero chamar a atenção de vocês. Durante todo este recorte, durante todo este panorama, Deus é apresentado como protagonista da história. Deus é o sujeito de todos os verbos. Percebam como Paulo vai se dirigir à sua audiência. Ele vai dizer: israelitas e todos que temem a Deus, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o seu povo do Egito. Verso 18, ele suportou os maus costumes durante uns 40 anos. Verso 19, ele destruiu 7 nações em Canaã. Ele levantou reis, ele levantou juízes. Todos os atos que Paulo cita tem Deus como sujeito. Deus é o sujeito de todos os verbos. Paulo aqui apresenta a história da humanidade, mostrando que a história da humanidade tem um telos. A história da humanidade tem um propósito, tem um fim. E esse fim, esse propósito foi determinado por Deus. A história não passa desapercebida aqui. O cristão não acredita em acaso, ele acredita em providência. Deus dirige, Deus ordena e Deus é o maestro de todos os atos da história humana. Portanto, Paulo aqui começa fazendo esse panorama, dizendo que foi Deus quem escolheu o povo de Israel, foi Deus que livrou esse povo do Egito, foi Deus quem o exaltou durante a sua peregrinação, foi Deus quem destruiu as 7 nações de Canaã, foi o próprio Deus quem deu juízes e líderes para o povo, foi Deus que deu o rei quando o povo pediu. Ou seja, toda a história, todo esse recorte, Paulo apresenta Deus como aquele que é o protagonista da história. E aqui, de forma abrupta, esse recorte é muito breve. Paulo chega no verso de número 22, Paulo chega a Davi. Paulo faz um rápido recorte histórico e chega até o rei Davi quando diz: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, tendo dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aqui Paulo faz uma linha reta de Davi a Jesus. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Aqui é um tiro curto. De Davi, Paulo já chega a Jesus. Por quê? Porque na época, os judeus já tinham em Davi
a esperança de um reinado messiânico. Eles já esperavam que o Messias viesse da descendência de Davi. E é isso que Paulo usa tão habilmente. Paulo está com uma audiência que era composta de judeus, gentios convertidos e simpatizantes da fé. Gentios tementes a Deus. Ele usa a própria Escritura Sagrada para mostrar que Deus não apenas conduz a história, mas como Ele havia prometido, Ele traz o seu Messias da descendência do rei Davi, conforme a promessa. E partindo aqui de Davi, Paulo vai dizer que de Davi Deus traz o Salvador. Davi pode ser o homem segundo o coração de Deus, como nos diz o texto. Mas o descendente, o Messias, é o próprio Filho de Deus. Da descendência de Davi, Deus traz o Messias, o Salvador. E aqui, Paulo faz um salto histórico novamente. De Davi ele vai parar em João Batista. Percebam o que diz a palavra de Deus no verso 24. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Percebam que não era o objetivo de Paulo trazer uma exposição minuciosa da história dos judeus. Paulo aqui vai trabalhar com os fatos históricos com um fim em mente. Mostrar que Jesus é o Messias, é o Rei prometido, é o Salvador do mundo. E de Davi ele já salta para João. É as duas mãos livres, eu estou desacostumado, irmãos. Ele salta para João. E por que João? Paulo aqui está demonstrando a continuidade profética. João, ele aparece num cenário histórico de mais de 4 séculos de silêncio profético. Então Davi usa aqui João para mostrar que Jesus está inserido dentro dessas profecias. Jesus é o cumprimento das profecias. E qual era a mensagem de João? É o que Paulo vai dizer no verso 25, que quando João estava completando a sua carreira, ele disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim virá alguém de cujos pés eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Está dizendo que tudo apontava para Jesus. E por que João Batista? É muito provável que naquela sinagoga existissem discípulos de João. Nós sabemos, lendo as Escrituras, que lá em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Paulo encontra discípulos de João que não sequer haviam ouvido falar do Espírito Santo. Os discípulos de João estavam espalhados por todo o Império Romano. Então Paulo usa também a figura de João Batista, a figura emblemática, tido como profeta e que tinha discípulos espalhados, para fazer esse ponto de contato e anunciar em Cristo a salvação dos pecados. É isso que Paulo faz nesse momento. E aqui Paulo apresenta Jesus como cumprimento de tudo aquilo que foi registrado. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que o mundo foi preparado para a chegada do Messias. A história da redenção aqui é apresentada. Paulo, neste momento, insere Jesus no fluxo da história humana. Paulo mostra que Jesus entra na história, e ao entrar na história, ao se encarnar, ao viver, ao morrer, ao ressuscitar, ao ascender à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como diz o credo, Ele é a fonte da esperança e da salvação da humanidade. É isso que Paulo está dizendo neste texto. E é interessante que Jesus entra na história. Aquele homem na manjedoura, aquele menino, era Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus entra na história humana. E Jesus agora para nós não é apenas um caminho para o céu, mas Ele também transforma a nossa vida na história
história, nós somos inseridos na história da redenção, através de Jesus, e aqui eu vou usar as palavras do Kevin Van Hooser, nós somos inseridos no drama das Escrituras, nós passamos a fazer parte da história da redenção, que é a única história que realmente importa, é a história das histórias, é a única história que vai determinar o destino eterno da humanidade. Após isso, Paulo passa a falar, a partir do verso 26, sobre o triunfo desse rei. E aqui percebam, eu não vou conseguir, provavelmente, acabar esse sermão. Aqui percebam que todo o discurso de Paulo é centrado em Jesus. A mensagem de Paulo é centrada em Jesus. Não é à toa que ele diz na carta aos Coríntios que não fez saber entre eles outra coisa senão Cristo e esse crucificado. O discurso de Paulo é centrado em Jesus, sobretudo na morte e na ressurreição de Jesus. E aqui no verso 26, Paulo vai dizer que antes de mais nada, esta mensagem é uma mensagem de salvação. Verso 26, irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é a palavra da salvação. Essa é a ênfase de Paulo. E aqui é interessante, eu não vou conseguir ler todos os versículos, mas Paulo vai deixar muito claro que a crucificação de Cristo é o ápice do plano estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Não é à toa que Paulo chama este período entre a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus de plenitude dos tempos. Tudo o que aconteceu antes aconteceu por causa daquele momento histórico, e todos os desdobramentos pós-crucificação, ressurreição e ascensão só existem por causa daquele momento histórico. Nesse momento, Paulo vai mostrar que a crucificação de Jesus é o ápice do plano estabelecido por Deus. E aqui, meus irmãos, algo interessante, e que nós às vezes discutimos e tentamos equalizar, algo que nós não temos uma solução definitiva. Paulo vai mostrar de forma categórica que todos os atos que culminaram no julgamento e morte de Jesus foram, sim, plano, propósito e determinado por Deus. É até estranho falar isso, mas quando aquela multidão pede para que soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus, a voz daquela multidão era, sim, de uma certa forma, a voz de Deus. Porque se Barrabás tivesse morrido, o que ele poderia fazer em nosso lugar? Nos mandar para o inferno mais rápido? Não. Aquilo era plano de Deus. Só que ao mesmo tempo que era plano de Deus, todos os atos humanos eram responsabilidade humana. Ou seja, as autoridades de Jerusalém, tal como Estevão diz no seu sermão, cometeram um pecado ao condenar Jesus. Ao passo que Paulo aqui ressalta a verdade da soberania de Deus, ele também ressalta a responsabilidade humana. E essas são duas verdades bíblicas que nós intelectualmente não conseguimos equalizar 100%. Nós apenas as aceitamos porque a Bíblia assim o diz. Paulo vai dizer que nada pegou Deus desprevenido. A morte e a ressurreição de Cristo era um plano original de Deus. Todavia, Judas, a liderança, o Sinédrio, todos eles foram também culpados por isso. É isso que Paulo vai dizer. E aqui Paulo, de certa forma, afronta essa liderança ao dizer, no verso de número 27, que aquela liderança não entendia. Imagina falar isso para um fariseu, para um sinédrio, nem as palavras dos profetas que eram lidas todos os sábados.
Paulo vai mostrar esta verdade. E aqui Paulo enfatiza uma verdade fundamental para o cristianismo. A morte de Jesus, percebam isso, irmãos. Isso é fundamental. A morte de Jesus foi uma morte real. A primeira heresia que a igreja enfrenta, que é o gnosticismo, negava tanto a literalidade do corpo físico, de Deus estar em carne, quanto a morte do Criador e Redentor de todas as coisas. A morte de Jesus é real. Paulo vai dizer isso no verso 29, depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. A morte de Jesus foi real, foi histórica. E a historicidade dessa morte é de fundamental importância na fé cristã. Paulo vai enfatizar isso de forma muito firme na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele vai relatar: se Cristo não morreu, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé. Ele vai dizer não somente isso, mas que a ressurreição de Cristo, após ter sido morto, foi testemunhada por cerca de 500 irmãos. E ele diz: dos quais alguns já dormem, mas a maioria ainda vive, pode ser confirmado. E aqui Paulo continua, dizendo que não apenas a morte de Jesus foi real, mas a ressurreição dele também foi. Verso de número 30. E aqui, meus irmãos, tem duas palavrinhas que, quando juntas, sempre significam, principalmente em Paulo, alguma coisa boa. Mas Deus. Quando você ouvir mas Deus, principalmente em Paulo, fique tranquilo, vem coisa boa por aí. E é o que Paulo vai dizer: mas Deus... Verso 30, o ressuscitou dentre os mortos. E não apenas ressuscitou, ele foi visto por muitas testemunhas. Neste momento, Paulo confronta os poderes deste mundo. Paulo confronta as autoridades do povo. E aqui eu quero deixar algo bem claro para vocês. Talvez muitos de vocês ainda não se aperceberam disso, mas a nossa vivência, a nossa fé em Cristo é um ato político, é um manifesto político. O nosso culto, sobretudo o momento da pregação da palavra de Deus, é sim um manifesto político, porque nós anunciamos um único rei, nós anunciamos lealdade a esse rei, nós anunciamos um único reino. Nós nos submetemos a esse rei, e não foi à toa que quando a liderança política da época, tanto dos judeus quanto do Império Romano, discerniu o que significava ser cristão, eles deflagraram uma perseguição, porque o estar em Cristo, o se posicionar como cristão, o proclamar o evangelho é um ato político. Nós anunciamos que antes de mais nada, nós devemos obediência a um único rei. Isso aqui é poderoso, é revolucionário. Só há um rei, um evangelho, e o evangelho é o anúncio da vitória de um rei. Paulo aqui usa propositalmente a expressão evangelho. O que é evangelho? Evangelho, na época, era as boas novas que o mensageiro dava da vitória de um governante. Quando alguém vencia a guerra, o mensageiro ia na frente proclamando os feitos e a vitória de um general, de um rei, de um líder. Paulo aqui, quando usa a expressão evangelho, Paulo está literalmente confrontando os poderes do mundo, dizendo que o plano de Deus se consumou em Cristo e que agora ele estava anunciando a vitória de um rei. O que isso implica dizer, irmão Isaac? Que Deus tem um exército, e nós que nos unimos em nome do Senhor Jesus, nós somos os seus militantes. É interessante isso, porque a expressão militante não surgiu no seio de um movimento de esquerda. Os teólogos há muitos séculos falam em igreja militante e igreja triunfante.
Militante é aquele que milita, que é convocado a militar. E é exatamente isso que o Evangelho nos faz. Nós não somos neutros. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a partir desse momento nós somos mensageiros, nós somos militantes, nós somos alguém que confronta os poderes desse mundo. Eu ouso dizer que nós somos promotores, nós somos os acusadores da loucura deste mundo de usurpar a glória que pertence somente a Deus. Um único reino, um único rei e nós os seus súditos. Irmãos, há algo subversivo aqui. Isso é um manifesto político. Não é à toa que a igreja estava sendo perseguida. Por fim, provavelmente eu não vou conseguir falar dos resultados, mas eu quero pelo menos acabar o sermão. Por fim, pelo menos acabar o sermão de Paulo. Não, o meu não vou conseguir acabar. Por fim, Paulo vai falar sobre a oferta e a advertência desse rei. E aqui, isso está a partir do verso 38. Né? Eu vou ter que pular as profecias de Salmos, porque nós não vamos ter tempo. Pulei aqui o meu esboço. Mas ele vai para as ofertas e advertência do rei a partir do verso de número 38. Percebam o que diz o texto. Vamos ler apenas o verso 38 e 39 neste primeiro momento. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo que crê é justificado das coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Paulo vai dizer de forma categórica que só em Cristo nós temos a salvação. Só em Cristo existe o perdão dos pecados, e é isso que Paulo enfatiza. Verso 36, é por meio dele que é anunciada a remissão dos pecados. Por quê, irmãos? Porque o problema fundamental do homem é o seu pecado. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que vai levar a humanidade para a condenação, para o inferno, não é o diabo, é o seu próprio pecado. O problema fundamental do homem, muito pior do que problema político, do que essa própria pandemia, é a condição de rebeldia da natureza humana. O problema fundamental do homem se chama pecado. E aqui Paulo vai dizer que Jesus é o único, ou é aquele em que se anuncia a remissão, o perdão dos pecados. Portanto, Jesus é o único que pode suprir uma necessidade fundamental do ser humano, que é a reconciliação com Deus. Não é à toa que reconciliar é uma das palavras que é usada para descrever a obra da salvação. Nós éramos inimigos, em Cristo nós somos reconciliados. Por quê? Porque em Cristo nós somos perdoados. É isso que Paulo vai dizer. A justificação por meio da graça, a justificação pela graça mediante a fé é apresentada aqui nesse texto. Essa é a doutrina que destrói toda a pretensão humana, aquela pretensão humana de autossalvação. Aqui Paulo apresenta o coração do Evangelho. Aqui Paulo apresenta o centro, o cerne do Evangelho. E acredito que poucos textos na Bíblia tenham tanto poder de fogo contra os ídolos deste mundo. Aqui Paulo destrói pelo menos 4 ídolos. E eu vou rapidamente falar sobre estes ídolos. Primeiro, Paulo destrói o ídolo da bondade inerente ao ser humano. Aqui Paulo vai demonstrar que todos somos pecadores, que todos necessitamos da graça, que todos necessitamos do perdão. Irmãos, Paulo estava falando para uma audiência majoritariamente composta de judeus que apegavam a sua esperança na lei. E Paulo está dizendo que eles precisam ter o perdão dos seus pecados. E esse é um ídolo poderoso no coração humano.
Todo aquele que estudou alguma cadeira de ciências sociais na faculdade, certamente ouviu falar de um dos pensadores que é um ícone no pensamento de movimentos de esquerda, que é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Nós, como seres humanos caídos, nós temos a tendência de nos auto-enganar a respeito da nossa própria bondade. E aqui Paulo destrói isso, demonstrando que todos somos pecadores. O segundo ídolo que Paulo destrói é o ídolo da multiplicidade de opções, ou dos muitos caminhos. E Paulo destrói esse ídolo usando duas expressões: mediante Jesus e por meio dele. Paulo mostra que a única esperança, o único caminho de salvação é através do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho que possa levar o homem a encontrar paz com Deus, senão Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus e o único reconciliador entre Deus e os homens. Não há outros deuses. Há um só Deus eternamente subsistente em três pessoas. E há um só Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Terceiro ídolo que Paulo destrói é o ídolo do mérito humano. Aqui Paulo vai dizer que é por meio de Jesus, verso 39, que vocês podem ser justificados de tudo aquilo que a lei de Moisés é ineficaz. A justificação, ela só é por meio de Jesus. O que Paulo está atacando aqui é o ídolo do mérito humano. Percebam uma coisa, irmãos: toda a justiça que nós podemos ter, ela é uma justiça imputada, alienígena, vem de fora. Isaías 64:6 vai dizer que os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Aqui Paulo mostra de forma firme, categórica, que toda justiça, aquela justiça que fica em pé diante do trono de Deus, a única é a justiça do seu Filho, que é imputada gratuitamente aos que creem. Por fim, ele vai destruir o ídolo das obras. Paulo vai dizer que todo aquele que crê é justificado. Paulo chega a dizer, em Romanos 9, que não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus tem misericórdia. Salvação pela graça mediante a fé. Irmãos, o que Paulo diz aqui, fazendo um breve resumo aqui do encerramento do sermão dele, é que nós não somos bons. Muito pelo contrário, nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos o inferno. Paulo vai dizer que há um único caminho para Deus, e esse caminho passa por Jesus Cristo. Que não há mérito humano algum, que não há nada que possamos fazer. As obras humanas falham. O que permanece é a justificação pela graça por meio da fé. A obra de Cristo Jesus é aquilo que dá esperança humana. E agora eu pergunto uma coisa para vocês: como essa mensagem pode ser mais confrontadora? Está dizendo que você não é tão bom quanto você pensa. Hoje nós temos uma mania, né? E me incomoda ouvir isso, a minha verdade, a minha percepção. Paulo está dizendo que não existe a minha verdade, existe uma verdade. Existe um caminho. Paulo está destruindo tudo. O que me vem na cabeça, sabe aqueles memes que às vezes nós que viam, agora não está muito, mas tinha muito no Facebook. Sou cristão, armamentista, de direita, como posso te irritar mais? É como se Paulo estivesse dizendo, você não tem mérito nenhum, a salvação é só pela graça, não há nada que você possa fazer, como eu posso te irritar mais? Essa mensagem, ela é absolutamente confrontadora. E após a mensagem de Paulo, eu não vou entrar aqui, eu vou encerrar agora em 5 minutos, menos de 5 minutos. Após a mensagem de Paulo, a Bíblia vai falar um pouco sobre os resultados disso.
O que acontece após Paulo pregar? Primeira coisa, versos 42 a 44, eu não vou ler. Interesse. A Bíblia diz que um grupo de pessoas ouvindo isso procuram Paulo e se aproximam dele. Porque com a pregação do Evangelho o nosso trabalho apenas inicia. Agora tem início o trabalho de acompanhamento, do discipulado, de edificar os novos convertidos. Segundo lugar, verso 45 vai mostrar que eles enfrentam oposição. Verso 46 e 47 vai mostrar mais confronto. Verso de número 48 vai mostrar a conversão de pessoas. Esse verso é lindo. Vai dizer que os gentios, ouvindo aquilo que Paulo dizia, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Mais uma vez, a palavra vence. A salvação pertence a Deus. Verso de número 49, o evangelho se expande por meio dos novos convertidos. Verso 50, mais oposição. Verso de número 51, mais uma vez aqui, a palavra de Deus vence, o juízo de Deus é apresentado. Verso de número 52, o triunfo desse rei. Esse é um dos versos que eu mais gosto no livro de Atos. Porque em meio à perseguição e à dificuldade, a Bíblia relata que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Do que se conclui isso? E agora eu vou para a conclusão. Irmãos, escrevi uma breve conclusão aqui. Por meio da palavra pregada e do sermão, tanto o poder quanto a religiosidade desse mundo são confrontados. Nossas palavras e as nossas posturas são, sim, um manifesto, tanto de denúncia quanto de lealdade. Nós denunciamos este mundo sem Cristo, sem esperança, e nós manifestamos lealdade ao único Rei e Salvador de Jesus Cristo. E assim como Churchill foi instrumento para que as forças inglesas perseverassem, cada cristão é um instrumento nas mãos de Deus para proclamar a salvação por meio de Jesus somente, pela graça somente e pela fé somente. E é diante de Jesus que todos devem se curvar, todo poderoso desse mundo, todo nome famoso, todos devem se render. E aqui uma palavra de ânimo, e a palavra de Deus vai continuar avançando em meio às trevas desse mundo. Haverá confronto? Sim. Que nós estejamos preparados pela graça de Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Graças por tua palavra. Graças, Senhor, por teu evangelho que vence toda a resistência humana. A tua palavra, Senhor, é a única esperança para o mundo perdido. Nós nos rendemos diante de um único Rei, um único Salvador, um único Senhor. E confessamos que apenas em Ti há esperança para este mundo, Senhor. Que assim como Paulo e Barnabé, no texto que lemos, que estavam dispostos a enfrentar dificuldades, sendo obedientes ao Teu chamado, que nós também, Senhor, sejamos testemunhas obedientes a Ti. Que o Teu Evangelho seja proclamado em meio às trevas deste mundo, em meio a esta pandemia, convulsão, caos econômico, político, tensão entre Rússia e Ucrânia, ainda assim a Tua palavra prevalece sobre todas as dificuldades, sobre todas as circunstâncias. E que a Tua igreja, aqui, Senhor, representada neste povo, nessa fração minúscula reunida aqui no Jardim Botânico, seja, Senhor, consolada, animada por Ti, para testemunhar esse evangelho poderoso. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, é o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém.